Irmãos, eu queria ler um versículo rapidinho, Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Qual que é a proposta de Deus? Entrar na nossa vida e ceiar conosco, participar da nossa vida. E diante disso, o que eu quero dizer para vocês? Às vezes, a nossa vida, como a gente já sabe, a nossa vida, ela passa por várias situações, não é verdade? Ela passa por vários momentos. Há momentos que a gente está lá no vale, que é lá embaixo, e há momentos que nós estamos lá no monte, que é lá no alto. Mas em todas as ocasiões, Deus está conosco. E por isso, nós vamos aprender hoje e ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque Ele ceia conosco, Ele faz morada na nossa vida, então a gente aprende algo novo. Então eu gostaria de chamar a minha irmã Andréia para ministrar hoje, para que nós possamos ouvir aquilo que Deus tem falado com ela, em nome de Jesus. Amém? Senhor, a todos, eu agradeço pela oportunidade. O dia que o Daniel ligou para mim, eu peguei, estava ocupada, não tinha atendido o telefone, né? Umas 2, 3 vezes que ele me ligou. Aí eu peguei e depois falei, meu Deus, o que será que aconteceu que o Daniel tá me ligando, né? Aí liguei de novo para ele, daí ele me falou, meu Deus, eu vou orar. Eu vou orar, Daniel, porque... Aí ele, não, mas você vai me falar que dia? Eu falei assim, olha, eu vou falar para você logo, logo, calma. Amém? Amém. E assim, a gente fez um propósito, eu e Florisvaldo, da gente estar indo... Quando o Murilo estava internado, essas coisas, nós fizemos um propósito de estar indo no monte orar. O primeiro dia foi nós dois. E aí ontem foi o último dia desse propósito da gente, né? E graças a Deus, Deus colocou pessoas junto com a gente para estar indo junto, orando junto com a gente, né? E ontem, na hora que a gente estava subindo o monte, o pastor Nelson estava conversando com o Gildásio e ele falou assim para o Gildásio, eu ouvi ele falando, a gente tem que agarrar as oportunidades que Deus nos dá. Aí eu estava segurando a mão da Magali, porque estava bem escorregadio, né? Onde a gente estava subindo. Aí eu falei assim, meu Deus. Falei assim, Deus dá oportunidade pra gente, muitas vezes a gente recua. Mas não é isso que Ele quer de cada um de nós, amém? Eu vou começar... O Daniel falou para mim falar de algo que Deus falasse comigo a respeito do que a gente tem passado. E aí eu fiquei assim, Senhor, eu comecei a ler, aí eu li algumas anotações e falava assim, eu vou falar sobre isso. Aí depois eu ficava, não, mas não é isso. E de repente eu peguei e falei assim, meu Deus, e agora? Do que eu falo? Daí eu peguei e falei assim, eu vou falar sobre medo, que é algo que tem me acompanhado há muito tempo. O medo tem me acompanhado já desde das primeiras vezes que o Murilo ficou internado. Eu tinha medo de tudo. Tudo eu tinha medo. Até quando ele estava dormindo, eu tinha medo. Eu tenho medo de estar aqui agora, para falar. E outras coisas também, né? Aí peguei e comecei a estudar. E aí eu vi sobre algumas pessoas que enfrentaram coisas muito maiores do que eu acredito que eu e você tem enfrentado e conseguiu vencer. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias primeiro em... Deixa eu ler. Primeiro Josué,
de 1 ao 9. Capítulo 1, versículo 1 ao 9. Amém? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para que passe este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio de Eufrates, toda a terra de Heteus, até o mar grande. Para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém em ti poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob o juramento, prometira dar aos seus pais. Tão somente sê forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, porque onde quer que andares, não cesses de falar deste livro, da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui Josué estava acabando de receber a missão que tinha sido dada a Moisés, que desde o início ele tinha tirado o povo do Egito, atravessado o deserto e passado todas as aflições, todas as dificuldades que um líder passa, né? E aí, de repente, foi dada a missão para Josué. Acredito eu que ele tenha ficado com medo, né? Porque ele pensava assim, acho que na cabeça dele passava assim: meu Deus, como que eu vou, né, segurar essa barra de ajudar esse povo todo e o pior ainda, tendo que ser o sucessor de Moisés, né? Mas algo que ele aprendeu com Moisés e que ele guardou no coração foi as palavras do Senhor, né? Que dizia para ele: ser forte. Muitas vezes aqui o Senhor fala para ele: ser forte e corajoso. E ele manda também ter bom ânimo, né? E aí eu fui buscar aqui a palavra ânimo. Ânimo em latim é o mesmo que coragem. Por isso que aqui diz ser forte e corajoso. E a palavra também, ela tem... A raiz dessa palavra significa alma e mente. Para que o Josué, ele tenha força, seja forte, seja corajoso, e que ele cuide tanto da alma quanto da mente dele. Hoje em dia, o que atrapalha muito, nos dá muito medo na gente, é a cabeça, né? Se a gente não cuidar da nossa cabeça, não ficar muito habituado, muito só na dificuldade, vendo o problema ali e você só ficar enxergando o problema e não cuidar da sua mente, você acaba... Dá ruim. Amém? Aí, eu pesquisando eu fazendo uma pesquisa, eu vi essa palavra aqui, não temas. Ela está escrita aqui na Bíblia 366 vezes.
essa expressão. Então, o Senhor fala para a gente, não temas, por 365 dias. E tem um não temas para quando a gente tem o ano bissexto, que é um dia a mais que a gente tem no ano, né? Então na palavra está escrito para a gente não temer, não temas. É fácil a gente falar assim, não temas. É complicado. É complicado. Às vezes você vê uma situação que você não está vendo solução, ou então que a gente quer a solução de imediato, né? Mas não é do nosso tempo. E falar assim, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Aí a gente tem que trabalhar bastante a nossa mente e a nossa alma, para a gente não temer mesmo. Mas, Josué, quando ele assumiu a liderança do povo, ele tinha pessoas que olhavam para ele torcendo, né? Para que ele desse certo. E tinha as outras pessoas também que julgavam, né? Para não dar certo. Assim como na vida da gente também, né? Que tem pessoas que elas torcem para que as coisas da gente dê certo. E tem pessoas que estão torcendo ao contrário. Mas Josué, ele tinha recebido a unção, acho que do Senhor, né? Através de Moisés. E aí eu peguei um versículo aqui em Deuteronômio 31, 23. Que é onde o Senhor fala dos dias de Moisés, que ele já vai ser recolhido, né? E ele vai ordenar a Moisés a passar o posto dele para Josué, né? Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: ser forte e corajoso. De novo, ser forte e corajoso. Porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Em todo tempo o Senhor fala para Josué: eu serei contigo, não temas, não temas. E ele fala com a gente nos dias de hoje também: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Amém? Agora vamos ler em Mateus 14, versículo 22 a 33. O título da minha está assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia de multidões. E despedidas as multidões, subiu um monte a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Andando sobre o mar, os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se é tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas.
E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tornou-lhe dizendo: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Muitas vezes a gente está passando por alguma situação, principalmente quando a gente não está com a cabeça muito boa, né? A gente só dá olhos para os problemas. A gente não sabe... Às vezes são coisas que a gente acaba colocando na nossa cabeça que não está nem acontecendo. Que nem aqui no caso. Eu vejo assim, possibilidades. Coisas possíveis a acontecer. Talvez possa acontecer isso. Nossa, eu já estou com meu coração palpitando, o peito parece que vai explodir. E eu já estou pedindo socorro, eu não aguento. E o Senhor está aqui falando: não temais, tem de bom ânimo. Não temais, tem de bom ânimo. E aí você pega e fala assim: mas Deus, eu tenho os exames para ser feito, mas vai demorar para ser feito. E se até lá acontecer isso ou acontecer aquilo, vai me dar problema mais para frente. Então a gente acaba sofrendo e pensando coisas e sofrendo por antecipação. Muitas vezes lá em casa, estou conversando assim com a Camila, ela começa a falar assim: mas mãe, e se acontecer? Eu falo assim: mas mulher, para de sofrer por antecipação, né? E eu falo para ela, mas eu acabo acontecendo comigo a mesma situação, sofrendo por antecipação, mas por circunstâncias diferentes, né? Somos humanos, somos carne. Não adianta a gente querer pegar e falar assim: ah, não temas, o Senhor é comigo. Nós temos a certeza que o Senhor é conosco. Nós temos a certeza que nem aqui o Pedro, ele pediu para caminhar, ir até o Senhor. Senhor, és tu? Então me faça ir até o Senhor. Ele andou. Deve ter dado alguns passos, mas depois começou a afundar. Por quê? Ele teve medo. Mas na hora que ele gritou: Senhor, me ajuda, o Senhor estava lá e deu a mão para ele e não deixou ele afundar. Da mesma forma, somos nós. Somos nós, em meio a dificuldades, em meio a aflições, algo que não era muito hábito da minha parte, que era orar. Começou esse ano, acredito que foi algo que é a mesma coisa que respirar para mim, algo que eu tenho feito, tenho praticado. E ontem nós estávamos sentados lá em casa, na mesa, conversando. Estavam os meus pais, uma tia minha, Murilo, a gente estava tomando um café, e mais uma amiga. Aí ele estava falando para mim de algumas pessoas que têm orado pelo Murilo e que têm visto ele falado assim: nossa, o nome do meu pai é Geraldo, só que ele chama todo de Geraldinho, né? Nossa, Geraldinho, o Murilo tá forte, tá bem, graças a Deus. Quando ele puder, eu quero visitar ele. Daí eu falei pro meu pai: amém, pode trazer, eu aceito. Ainda até comentei com a minha mãe, eu falei, e ainda olhei pro Murilo e falei assim: Murilo, você completou uma obra aqui, uma das obras aqui na terra, que foi levantar pessoas que talvez nem orasse, mas você
anda levantando pessoas, levantando um exército para orar. Aí ele olhou para mim e falou assim, é verdade, mãe. Eu falei assim, pessoas que não tinham nem de outras religiões, sabe? Não tinham o hábito de pegar e orar. Aí eu falei assim, e falo mais, através das orações que as pessoas estão fazendo para você, para Deus te curar, elas estão recebendo bênçãos. Por quê? Porque elas estão orando por você. Aí ele pegou e falou assim, nossa mãe, é verdade. Aí eu falei assim, meu filho, você é uma bênção. Você é uma bênção. Daí ele pegou e ficou todo feliz, falando das pessoas que têm orado por ele. Então, o que eu quero deixar para mim, principalmente para mim e para vocês, não temas, não temas. Não temas, seja forte e corajoso. Nos dias de hoje, o que mais a gente precisa é ser forte e corajoso. E muito mais ainda, não temas, porque nós sabemos que se a gente afundar, nós temos um Senhor, que Ele está conosco a cada dia, e que Ele nos sustenta com a sua destra. Amém? E Ele está conosco ali, e tem o momento certo para Ele agir. Por mais que a gente pegue e fale assim, Senhor, tira essa aflição do meu peito nesse momento, Senhor. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou aqui te pedindo todos os dias, Pai. Todos os dias eu te peço, tira essa aflição do meu coração. Mas Ele pega que nem aqui. Ele subiu para um monte, foi orar. Tem um outro versículo que fala também sobre eles estão no barco, né? E o barco está no mar agitado e ele está lá, dormindo. E aí os discípulos falam para ele assim, Senhor, o Senhor não teme que nós perecemos? E ele está lá, bem dormindo, sossegado. Então, da mesma forma, somos nós. A gente clama a Ele, pede para Ele, Senhor, eu tô mal, me ajuda. Mas Ele está lá, dormindo, esperando só o momento certo para agir. Amém? E era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço a oportunidade. É uma palavra breve, bem breve mesmo. Mas eu agradeço porque eu nunca peguei a Bíblia para ver sobre medo. E o que mais eu li foi sobre medo. Que muitas pessoas aqui, pessoas fortes, profetas, que eles passaram por aflições, eu vi também que eles passaram por aflições. Mas o Senhor falava para eles, não temas, seja forte, corajoso, eu sou contigo. E que nós vamos levar no nosso coração, nessa noite. Vamos ser forte e corajoso. Amém. Vamos cuidar da nossa mente, da nossa alma. E não temas. Amém? Amém, irmãos? Olha que tremendo. Irmãos, eu não tenho nada a acrescentar. A palavra abençoada, né? Inclusive, eu não sei até que hora ela acompanhou a mensagem da Bruna ontem, né? Mas foi a mensagem da Bruna para as crianças aqui, foi exatamente sobre medo. Só que os nossos medos, nossos não, né? Os medos que nos sobrevêm são diferentes dos das crianças. Irmãos, é isso aí. Tem ocasião na nossa vida que o medo, ele não vai passar, mas a gente sabe que a gente tem um Deus e a gente vai com medo mesmo. Vocês devem ter visto no meu status um dia que eu fui trocar uma lâmpada. O cara falou, você vem trocar essa lâmpada aqui? Venho, lá na escola, lá, né? Fui lá, irmão. No último, na altura, lá perto do marimbondo ainda, o negócio alto, eu com medo de cair. Não tinha lugar onde amarrar cinto. O meu amigo até que me deu um cinto, né, para me amarrar. Mas não tinha lugar para eu amarrar. Se eu fosse amarrar, era perigoso, era mais perigoso. Então, a gente vai com medo mesmo. Mas palavra abençoada.
a gente precisa entender o quê? Todo mundo passa por medo. O Elias passou por medo, o Josué passou por medo, todo mundo passa por medo. Mas qual a diferença? Nós temos um Deus que tem cuidado da nossa vida. Amém?